Vamos falar de Petit, que foi uma figura lendária do Rio de Janeiro nas décadas de 70 e 80. Ele era um surfista talentoso, mas não era só isso, ele também era símbolo de beleza e liberdade. E conforme eu falei para vocês, inspirou a música Menino do Rio, que foi composta por Caetano Veloso e interpretada por Baby Consuelo. A sua vida foi marcada pelo seu carisma, pela sua paixão pelo mar, mas também pela tragédia que interrompeu a sua trajetória. Tudo isso tem um toque de curiosidade e mistério ao mesmo tempo. E hoje eu vou detalhar a vida pessoal dele, as suas paixões e também o que levou o fim precoce da sua vida. José Arthur Machado era chamado carinhosamente de Petit, e ele nasceu no Rio de Janeiro em dezembro de 1956, em uma época que estava muito em alta a energia da contracultura, da bossa nova e também do tropicalismo. Em um contexto histórico marcado pela efervescência cultural e também pela repressão política da época. A cidade do Rio, na década de 1950, ainda vivia o impacto também da bossa nova com o João Gilberto, com o Tom Jobim, com o Vinícius de Moraes, redefinindo a música brasileira. Enquanto a ditadura instaurada em 1964 começava a moldar o cenário político e social. Bom, quanto ao Petit, não há detalhes minuciosos sobre a sua infância, mas pela minha pesquisa, ele cresceu em um ambiente sem dificuldades financeiras, com acesso às praias de Ipanema e também de Copacabana, que se tornariam o palco da sua vida. Ele era filho de uma família classe média carioca e ele cresceu no bairro de Ipanema. E embora informações específicas sobre os seus pais e também os primeiros anos de vida dele sejam limitadas, é dito que ele viveu imerso na cultura praiana, onde a praia não era apenas um espaço de lazer, mas era como se fosse uma extensão da sua identidade. E foi assim que ele nasceu e cresceu. Já em sua adolescência, a sua turma de amigos, assim como muitos outros jovens, se reuniam no Arpoador. Porém, a partir dos anos 1970, começou a ser construído no Rio de Janeiro um pier com obras mar adentro. Ali seria construído um emissário submarino na praia de Ipanema. Essa construção deu nome ao novo ponto de encontro ali para os mais jovens e surgia assim o Pier de Ipanema. Esse local era conhecido também como as Dunas do Barato ou as Dunas da Gal, o apelido em referência à cantora Gal Costa, que era uma frequentadora assídua do pier. Ali também se tornou um point para os surfistas, que aproveitavam as ondas formadas por aquela estrutura. Durante a construção, a areia removida para fixar o pier era despejada nas laterais da obra e serviam como uma espécie de barreira para quem estava na praia. O local era considerado um verdadeiro paraíso e era frequentado não apenas pela Gal Costa, mas também por Caetano Veloso, Gilberto Gil e muitos artistas da época. Muitos estudantes, muitos poetas, jornalistas, surfistas, era um ponto de encontro da juventude. O Petit fez parte da contracultura carioca e ele foi inspirado no movimento hippie de paz e amor. E eu também vi em uma fonte de pesquisa que os primeiros topless aconteceram no pier, onde tudo era tolerável. E também teria sido o local que o Caetano se inspirou para compor a música em homenagem ao Petit, que faz parte de todo o contexto aqui desse caso. Mas nós ainda vamos chegar lá. Bom, voltando aqui, o Pier de Ipanema foi construído em 1971 e lá nasceu uma espécie de tradição que resiste até hoje de aplaudir o pôr do sol. Esse point durou até 1975, quando o pier teve que ser desmontado. Ali era um local que o Petit realmente frequentava bastante e ele é dito que era uma espécie de elo de ligação entre os surfistas e os artistas que frequentavam o pier, que passaram a conhecer o Petit. Ele era o cara que transitava nas diferentes tribos e também lugares com bastante facilidade, então ele tinha amizade com todo tipo de pessoa. A sua adolescência coincidiu com a construção do Pier de Ipanema em 1971, e isso aconteceu quando ele tinha cerca de 14 anos de idade. Esse período foi crucial para sua formação, porque o local se tornou o epicentro da cultura jovem carioca.
Atraía surfistas, artistas, músicos, intelectuais, e foi nesse cenário que o Petit começou a se destacar na cidade do Rio de Janeiro, não apenas pela sua beleza, que era muito comentada, mas também pela sua habilidade no surf, que o colocou no centro das atenções. O Rio de Janeiro, nessa década, era uma cidade de contrastes. De um lado tinha a repressão da ditadura e de outro a exploração da contracultura, com jovens artistas ou então como o Petit vivendo intensamente sua juventude, com todo esse contexto histórico em que estavam vivendo. Além disso, ele também chamava atenção por onde passava. Bom, ele era descrito como um rapaz muito lindo, um rapaz que chamava realmente atenção. Ele tinha cerca de 1,80 de altura, tinha o corpo atlético moldado pelo surf, tinha o cabelo loiro, olhos verdes, a pele bronzeada pelo sol carioca, e sua aparência combinada com a sua personalidade fazia dele aquele tipo de pessoa que não passa despercebida. E, na verdade, eu li uma matéria também que era muito fácil se apaixonar por ele, que ele fazia muito sucesso entre as mulheres. E não só isso, ele também chamava atenção pela sua habilidade de comunicação, por ser muito carismático, por ser muito bem-humorado, e ele também era muito habilidoso como surfista. Bom, os registros sobre a família do Petit são bem escassos, mas sabemos que ele era muito próximo dos seus amigos, que formavam uma espécie de família nas praias de Ipanema. Ele era um rapaz livre, autêntico e também conectado ao esporte que ele amava, que era o surf. Bom, por volta de 1974, aos 17 anos, ele tatuou um dragão no seu braço. E ele fez isso no estúdio em Santos do primeiro tatuador do Brasil, conhecido como Tattoo Look, um dinamarquês que foi radicado em Santos, no litoral de São Paulo. Esse tatuador foi pioneiro e também responsável por popularizar a arte da tatuagem no Brasil. Em 1959, ele trouxe a primeira máquina elétrica de tatuagem para o país. Ele ficou muito conhecido aqui no final dos anos 70, quando tatuou surfistas como o próprio Petit, entre outros, que na época eram chamados de meninos do Rio. E temos que levar em consideração a época em que ele fez essa tatuagem, que o Petit teve coragem de tatuar um dragão em seu braço. Bom, aquela época não era como hoje em dia. Não era todo mundo que tinha tatuagem. E ele fez a tatuagem em 1974, quando isso ainda era um tabu, especialmente na classe média. Porque tatuar era visto com um certo preconceito, como algo de malandro, até de criminoso, de presidiário. Mas o Petit tinha personalidade, e ele fez aquela tatuagem que ficou como se fosse a sua marca registrada. E combinava bem também com a figura dele de artista, apaixonado pelo mar, tendo surf como o seu principal hobby e paixão. Então, parece que tudo isso construiu uma figura muito difícil de passar despercebida no Rio de Janeiro. Bom, eu falei para vocês, o Petit era amigo de toda a turma que frequentava o Pier e ficou bastante próximo do Caetano Veloso, passando a frequentar a casa dele no Rio de Janeiro. E a Baby Consuelo também era amiga do Petit e o achava um menino muito bonito e o admirava bastante. Enquanto eu pesquisava sobre esse período, imaginando aqui a vida do Petit como que era, eu fiquei imaginando como deve ter sido fascinante viver naquela época. É uma era marcada por vários contrastes. Um lado, a repressão política, do outro, uma geração de jovens sedentos por liberdade, por expressão, por vida. E é claro que tentar controlar toda uma geração de jovens com muita vontade de liberdade era praticamente um convite à rebeldia. Era a fórmula perfeita para impulsionar um espírito contestador, inconformado e até criativo. Parece que quanto mais se tentava impor o silêncio, mais eles tinham vontade de gritar. Quanto mais se restringia, os mais jovens especialmente, mais surgiam novos caminhos para transgredir. Aqueles jovens, eles não queriam apenas viver, eles queriam viver intensamente, eles queriam expressar o que eles sentiam, quebrar padrões, desafiar normas, mesmo tendo um censor ali querendo mandar o que eles poderiam falar ou não. E foi justamente essa pressão dessa época que alimentou o nascimento de movimentos culturais tão marcantes, tão vivos e até revolucionários. E foi justamente dessa tensão que surgiu uma explosão criativa aqui no Brasil. A música, nessa época, era muito mais do que arte, era uma forma de manifesto. E o Rio de Janeiro parece um caldeirão de inspirações, algo que parece que está faltando hoje em dia de alguma forma.
Hoje estamos vivendo uma era onde também direitos estão sendo reivindicados, não podemos ignorar isso, mas não através da arte, através de verdadeiros debates políticos, debates diretos. E a arte, de verdade, no Brasil, eu vejo que foi deixada de lado. Será que não tem mais tantos motivos para inspirar os artistas de hoje em dia, igual teve naquela época? O fato é que realmente parece que a arte no Brasil foi deixada de lado. Muito diferente daquela época, que na verdade o contexto em que viviam inspirava a arte. Enfim, voltando à vida do Petit. Ele foi motivo de inspiração de ninguém mais e ninguém menos que Caetano Veloso. Sim, ele inspirou Caetano a escrever a música Menino do Rio. Olha só, tudo aconteceu um dia em 1978, quando a Baby Consuelo estava terminando de gravar as músicas para o seu disco chamado Para Enlouquecer. E em uma noite, ela estava na casa do Caetano Veloso, um local que ela frequentava bastante. E ela falou para ele, olha, não tem nenhuma música sua no meu álbum, eu gostaria tanto de ter uma música sua aqui. Ele também se lamentou, falou, nossa, que pena. E aí eles pensaram em deixar uma música dele para o próximo disco dela. Bom, 2 dias depois, a Baby Consuelo foi para o estúdio, porque eles precisavam ajustar algumas coisas ali nas músicas que entrariam no disco, fazer algumas gravações. E naquele dia, enquanto ela estava no estúdio, o Caetano mandou entregar uma fita para ela, porque ele havia escrito uma música. Acontece que na noite seguinte, ao dia que a Baby estava na casa dele pedindo aquela música, também foi uma noite de amigos na casa do Caetano. Se juntaram ali para jantar e conversar. Na época ele era casado com a Dedé Gadelha. E a Baby Consuelo nessa ocasião ela não estava, porque ela ainda estava gravando o seu disco no estúdio. Mas tinha alguns amigos ali na casa do Caetano, e dentre eles o Petit. É dito que eles gostavam bastante de se encontrar ali na casa dele para tocar violão juntos, conversar. E naquela noite, quando o Caetano olhou para o Petit em sua casa, veio uma inspiração muito forte nele. E aí ele compôs a música Menino do Rio. Algumas fontes citam que o Caetano Veloso teria escrito a canção ali na hora, na frente de todo mundo. E a letra é a seguinte, para quem não conhece. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te. Menino vazio, tensão flutuante do rio, eu canto para Deus proteger-te. E assim nascia uma música que ficou conhecida no Brasil inteiro, de enorme sucesso. Quando a fita chegou até a Baby Consuelo, as horas de estúdio dela já estavam estourando. E ela tinha apenas, acho que 3 horas para acabar de gravar o seu disco naquele dia. Mas quando ela ouviu essa música, ela falou que se fosse necessário, ela pagaria mais horas de estúdio e gravaria aquela música naquele dia. Bom, estamos falando aqui de uma época que não tinha muita facilidade de gravar em qualquer lugar, diferente de hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil ter um estúdio em casa, fazer uma gravação, fazer até arranjos musicais através de facilitadores que tem aí na internet, mas naquela época não era assim. Eles tinham que alugar estúdios por hora e não era barato. E os arranjos eram feitos ali às vezes na hora. E realmente, nesse caso, foi tudo feito na hora. Ela começou a ouvir a música para aprender a letra, os músicos, o esposo dela na época começou a elaborar o arranjo, tudo feito meio que a toque de caixa, e saiu essa música linda, muito gostosa de ouvir. O Petit nessa época tinha entre 20 e 22 anos e o descreve perfeitamente. Bom, ele estava no auge da sua vida nessa época. Ele tinha um grupo enorme de amigos e ele também se relacionava com muitas mulheres. Essa música fez tanto sucesso que foi tema da novela Água Viva da Rede Globo em 1980 e acabou também inspirando um filme com o mesmo nome, lançado em 82. Foi protagonizado pela Cláudia Magno e pelo André Di Biasi. Esse longa conta a história de um jovem surfista que se apaixona por uma modelo e tem que enfrentar o preconceito da família dela. E realmente também faz sentido com a vida do Petit, e nós vamos chegar lá ainda também quanto a isso. Bom, o Caetano acabou também gravando essa canção em 1979 em seu disco Cinema Transcendental. Então, o encontro entre o Petit e o Caetano Veloso foi um momento decisivo que imortalizou o José Arthur Machado na cultura nacional, o Petit. E para vocês entenderem, na década de 70, o Caetano Veloso era uma figura central do tropicalismo, um movimento que mistura música, arte, política, em resposta à repressão da época.
Após seu exílio em Londres, ele retornou ao Brasil em busca de novas inspirações e foi quando ele conheceu o Petit nas praias de Ipanema. E disso saiu esse encontro do Petit na casa dele, que inspirou a música Menino do Rio. Nos anos 80, quando a música virou tema de abertura da novela Água Viva, da Rede Globo, né? Todos assistiam à Rede Globo na época, o Petit se tornou uma espécie de celebridade lá no Rio de Janeiro. Ele já era conhecido na região, mas ele ficou ainda mais conhecido. E nesse início dos anos 80, ele também conheceu uma mulher chamada Mônica Johnson Boran. Ele já tinha um filho nessa época chamado Igor, fruto do seu relacionamento anterior com a Lidoca, ex-integrante do grupo As Frenéticas, uma banda que também fez bastante sucesso na época, era bem conhecida, e o relacionamento deles não foi muito duradouro, possivelmente devido ao estilo de vida livre do Petit e também provavelmente pelas demandas da carreira da Lidoca com a sua banda As Frenéticas. Bom, nesse início dos anos 80, ele conheceu a Mônica Johnson Boran. Ela ficou encantada com ele. Eles se conheceram na véspera do aniversário dela, de 20 anos de idade, todos muito novos, né? Ali no Rio de Janeiro, aquele calor. Eu fico imaginando como deveria ser na época. Bom, ela estava em um bar, em uma mesa lotada, em um bar lá de Ipanema, cheio de amigos, e ele pegou uma cadeira, se sentou ao lado dela e começaram a conversar. Eles conversaram a noite inteira. No dia seguinte, ele saiu do arpoador e foi até Montenegro, atrás da Mônica. E naquele dia eles iniciaram esse romance bonito que eles tiveram. Ela conta que o Petit era livre, leve e solto. Ele não tinha compromisso com nada e nem com ninguém. E a canção Menino do Rio, inspirada nele, já tinha sido lançada, já tinha virado tema de abertura da novela. Porém, mesmo ele sendo uma espécie de celebridade, um menino muito popular lá no Rio de Janeiro, ela fala que ele não se achava. Ele continuava sendo muito legal, muito charmoso, muito carismático, tinha assunto para todo mundo. E ele também exibia um jeito próprio de se vestir. Ele usava na praia uma sunga crochê, ele usava calça de couro, um tamanco de madeira, Dr. School, um tamanco de salto que virou sua marca registrada. E ela falou que sabia que ele era um homem livre e que ele saía com outras mulheres, mas ele ao menos tinha o mérito de ser honesto com ela. Ele falava que realmente ele dormia com outras mulheres, mas passar a noite, atravessar uma noite inteira, era só com ela. Bom, depois de 2 meses, ela saiu de casa e foi morar com uma amiga em Ipanema, porque o Petit era tudo o que a família dela não queria. E o pai dela, inclusive, fez de tudo para que ela fosse estudar fora, para tentar afastá-los. Ele queria enviá-la para os Estados Unidos, mas não adiantou, ela não quis ir. Ela se encantou pela vida que tinha ao lado do Petit. Ela fala que de dia eles curtiam as praias, à noite iam às casas noturnas, uma comandada pelo Nelson Motta, localizada no Morro da Urca, onde era possível ver o Rio de Janeiro do alto. E ela fala que na noite carioca eles eram muito bem recebidos pela popularidade do Petit, então ela ficou encantada com ele e também com a vida que eles tinham. Ela conta que naquela época o Petit, infelizmente, já usava cocaína, mas apenas em ocasiões especiais. Lembrando aqui, pessoal, que estamos falando dos anos 70, do finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80, que foi uma década de experimentações e descobertas. Se você pegar qualquer entrevista de pessoas dessa época, eles falam como era comum o uso de substâncias, experimentar novas experiências. Bom, essa era a vida do Petit, ele realmente usava às vezes. Logo ela acabou se mudando para a casa dos pais dele e 1 ano depois eles foram morar na Barra, onde eles alugaram uma casa de caseiro. E lá eles viveram por cerca de 2 anos. Aos 24 anos ela engravidou dele e como a casa era meio improvisada, né, uma casa de caseiro, os pais dela acharam melhor que eles saíssem de lá. E com a ajuda deles, ela comprou um apartamento na Gávea, um apartamento excelente. E aí eles se casaram e foram morar lá. Nessa época o Petit trabalhava na oficina mecânica do pai dele, mas na verdade ele terminava todos os seus dias frequentando a praia. Não era bem um trabalho, era mais um passatempo aparentemente. Bom, ela decidiu que o parto do seu bebê seria na água, de uma forma bem natural, procurou a médica mais natural possível, mas paralelamente à alegria da sua gravidez, o envolvimento do Petit com pó havia se tornado muito fora de controle. Inicialmente era de maneira festiva, depois passou a ser quase que diária. A turma de amigos que usavam também gostava de tê-lo ao lado, então o Petit nem precisava gastar dinheiro com isso. Os amigos davam a ele.
Às vezes, ela conta, ele passava dias fora de casa em transe. Ela conta que ele parecia aquele tipo de gato que foge de casa e depois volta magro e abatido. E era exatamente assim que ele agia. Ele ficava bem por uma semana até o telefone tocar novamente, alguém fazer um convite e ele sair e demorar muito para voltar, demorar dias. Então esse parece que foi o maior problema e defeito do Petit. Ela conta que fora isso, ele tinha uma inteligência acima da média, mas não trabalhava. Os pais dele providenciavam tudo a ele, desde a feira da semana até o pagamento das contas da casa. E tudo isso fez com que ele perdesse aos poucos o contato com a realidade. O pai dele tinha uma oficina mecânica na rua Francisco Otaviano, no posto 6, e o Petit ia lá mais para ajudar e passar o seu tempo. Mas ele sempre acabava indo para a praia e surfando, mesmo em dias de semana. Bom, depois de 9 meses de gestação, o bebê se chamaria Lucas, mas ele nasceu sem vida. Estava tudo pronto para receber o filho deles. O quartinho estava pronto, tudo montado, e eles tiveram esse baque que foi muito difícil para Mônica. Ela então, quando se recuperou, quis engravidar novamente e em 86 ela recebeu a notícia que ela tanto esperava. Ela estava grávida e a bebê se chamaria Vitória. Quando ela engravidou pela segunda vez, o Petit parou completamente de beber, de usar pó e ele ficou por um bom tempo totalmente limpo. Durante a gestação da Vitória, a Mônica deixou de acompanhá-lo nas praias e também nas festas, porque ela queria garantir que sua filha nasceria saudável, para não ter a mesma experiência com o outro bebê. E ela nasceu realmente, a cara dele muito bonita e saudável. Ele, por sua vez, partiu para celebrar a chegada dela e seguiu celebrando a semana toda. Então ele voltou a frequentar festas e teve recaídas em seu vício. E todo esse contexto nos leva à madrugada de 29 de agosto de 1987, quando após mais uma noite de festa, o Petit infelizmente sofreu um acidente de moto e passou 40 dias em coma. A Mônica recebeu a notícia pela manhã. Ela recebeu a notícia que o Petit tinha dado entrada no Hospital Miguel Couto. Acontece que ele, no fim daquela noitada, havia consumido álcool e sofreu um acidente de moto. Além de ter fraturado o braço em 19 lugares, ele bateu com a cabeça no meio-fio e ficou em coma induzido por mais de um mês. Em outubro, depois de passar pela UTI, por terapia intensiva, ficou no quarto do hospital um tempão e aí ele foi para casa. Porém, ele estava muito debilitado e com sequelas. Eles receberam muito apoio dos amigos do bem, que estavam sempre ali no apartamento ajudando de todas as maneiras possíveis, mas ele ficou com sequelas do acidente. Ele apresentou problemas na fala, ele não andava direito e a sua feição, por conta da paralisia, ficou completamente diferente. Então, resultado disso, ele não poderia mais surfar, nadar, dirigir, ou seja, ele tinha ficado dependente. E ele era um rapaz muito impaciente, com muita vontade de viver. E é claro que deve ter sido muito difícil para ele passar por essa situação. Logo ele, que sempre foi livre, sempre foi muito ativo e agora estava dependendo de pessoas para fazer o básico. Logo ele, que sempre gostou de surfar, pegar praia, ir para festas, passar dias fora de casa, agora ele tinha perdido tudo isso, pelo menos por um tempo. Ele precisaria passar por muita recuperação e nem tinha certeza se ele iria de fato se recuperar. O fato é que as graves sequelas ofuscaram o seu brilho de viver. E sem conseguir suportar essa dor, o Petit decidiu interromper sua própria vida muito precocemente, no dia 7 de março de 1989, aos 32 anos. Ele se enforcou no apartamento dos pais dele em Ipanema. Na época, sua filha estava com apenas 2 anos e 3 meses. Bom, essa é a história de José Arthur Machado, o Petit, que foi mais do que um surfista ou um rosto bonito. Ele foi uma inspiração para uma música que marcou uma época do Brasil. Ele viveu com muita intensidade, com muita liberdade, e sua vida, embora tenha sido muito breve, foi imortalizada na canção Menino do Rio. A sua história nos mostra a fragilidade da vida. Quem muito queria viver teve uma vida breve exatamente por causa da própria intensidade. Bom, pessoal, essa é a vida do Menino do Rio, a história verdadeira por trás dessa música. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês sabiam dessa história e até o próximo caso.